pessoal, aqui é o Capitel. Você está no maior pré-ENEM do Brasil e nossa meta é aprovar o maior número de alunos este ano. Você é a nossa marca e faz parte deste projeto. Tudo bem com vocês? Bom, vamos começar a nossa aula 10 e antes eu gostaria de agradecer ao Capitel pela iniciativa, ao Projeto SCAC, à Igreja Batista Vida, ao Grupo Orrase, ao Granhal, ao Paulo Bigodinho. E gostaria também de pedir para que vocês se inscrevam no canal no YouTube, ok? Para que vocês possam acompanhar e ter acesso a todo o conteúdo que está sendo disponibilizado para vocês. Bom, então vamos lá começar a nossa aula 10. Na nossa última aula, nós falamos sobre as propriedades periódicas. Então, nós falamos sobre raio, eletroafinidade, afinidade eletrônica. E aí, pessoal, o que a gente precisa compreender é que essas propriedades, elas falam muito sobre as características de cada elemento químico. E neste momento, nós vamos entender por que esses elementos químicos se combinam. O nosso próximo assunto é ligações químicas e precisa ficar claro por que os átomos interagem. Eu tenho lá um átomo de oxigênio e um átomo de enxofre. Por que esses dois átomos resolvem ligar-se entre si, resolvem interagir? Bom, na natureza, nós da química, física, biologia, estudamos a ciência da natureza. Então, o nosso objetivo é entender o comportamento da natureza. E na natureza, nada acontece por acaso. Então, o oxigênio, ele não olha para o enxofre e fala, não, você até que é bonitinho, hein? Vou me ligar a você. Não. Na natureza, as relações entre os materiais ou micro-organismos lá na biologia, elas têm um interesse energético, ou seja, eu tenho uma interação entre os meus átomos porque os meus átomos estão buscando a estabilidade. Os meus átomos tornam-se mais estáveis quando eles estão ligados. Isso quer dizer que se eu tiver um átomo isolado e esse átomo isolado ligar-se a outro átomo, a ligação formada entre esses dois átomos, ela tem menos energia, ou seja, ela é mais estável do que quando comparamos com o átomo isolado. Então, quando eu coloco aqui para vocês que quanto menor o conteúdo energético, maior a estabilidade, é nesse sentido. Quanto menos energia o meu sistema tem, mais estável ele se encontra. Então, os meus átomos, eles não se ligam à toa, eles se ligam porque eles querem tornar-se mais estáveis. E a gente pode utilizar como referência os gases nobres, que são considerados como os gases mais bem resolvidos da tabela periódica, Eles estão localizados lá na coluna 8A ou coluna 18, e eles possuem o octeto completo. O que significa octeto completo? Significa que na camada de valência, que nós já conversamos, que é a última camada, certo? O meu átomo, ele possui 8 elétrons. E ter 8 elétrons na última camada, pela regra do octeto, é algo muito favorável. Então, nós já conversamos anteriormente que pela regra do octeto, os átomos gostam de ficar com 8 elétrons na última camada. Então, como os gases nobres, eles já possuem essa configuração, o que nós temos? A falta de vontade desses átomos reagirem. Então, esses gases são chamados de gases nobres ou gases inertes. Por quê? Se eles já possuem uma camada de valência completa por elétrons, isso significa que para eles não é vantajoso ganhar ou perder elétrons. Eles estão numa situação muito favorável, uma situação de baixo conteúdo energético, ou seja, muita estabilidade. Então, o objetivo dos demais átomos é tornarem-se gases nobres. Então, os elementos químicos, de modo geral, se combinam para terem a configuração mais próxima de um gás nobre, certo? Bom, então o que nós vamos perceber?
Tem uma exceção, tá, dos gases nobres. O gás hélio é um gás que possui apenas 2 elétrons na camada de valência e ainda assim ele é um gás inerte, estável, porque o hélio é um elemento químico que está localizado lá no primeiro período da tabela, ou seja, ele está localizado na primeira linha da tabela periódica, ou seja, ele só tem um nível de energia. E nós vamos ver, né, depois de ligações químicas, nós vamos ver distribuição eletrônica, que fala basicamente da quantidade de átomos que eu consigo, na verdade, a quantidade de elétrons que eu consigo colocar em cada camada. E nós vamos ver que na primeira camada, a capacidade máxima são 2 elétrons. Então, por esse motivo, o gás hélio, como só tem uma camada, por estar no primeiro período da tabela periódica, ele só tem condições de acomodar 2 elétrons. Ainda assim, essa camada encontra-se completa, com a capacidade máxima de elétrons. Então, ele é um gás nobre, ele é inerte e ele é estável. Perfeito? Bom, então, feita essa primeira consideração, da qual os átomos vão interagir para adquirirem a estabilidade, essa interação é feita através de ganho ou perda de elétrons. Nós já conversamos nas aulas anteriores sobre o fato de que o núcleo atômico, que é constituído por prótons e por nêutrons, não sofre alteração. Porém, os átomos podem perder ou ganhar elétrons. Então, os elétrons encontram-se em movimento na eletrosfera e é completamente possível que ocorra a perda ou o ganho de elétrons. Então, a maneira com a qual esses átomos interagem é com a perda ou o ganho de elétron. Perfeito? Então, ligação química é uma ligação que acontece na eletrosfera dos meus átomos e não no núcleo. Perfeito? Bom, é importante imaginar que essas ligações químicas vão relacionar-se com as propriedades dos meus materiais. Então, eu tenho uma liga metálica que exibe um determinado brilho que é característico dos metais, que é boa condutora de eletricidade, que é insolúvel em água. E, em contrapartida, eu tenho um cristal de cloreto de sódio, NaCl, nós vamos falar muito dele, que é o famoso sal de cozinha, né, que nós utilizamos aí no preparo dos alimentos. E aí, esse NaCl, ele é um sólido cristalino, mas esse sólido não é condutor de corrente elétrica, esse sólido é extremamente solúvel em água. Bom, por que eu tenho materiais com características, com propriedades tão diferentes? Essas propriedades, elas são caracterizadas predominantemente pelas ligações químicas. Nós vamos ver que cada uma dessas ligações químicas, ela tem características predominantes, e essas características vão refletir no comportamento dos meus materiais. Então, algumas características, como por exemplo, o estado físico no qual a substância está apresentada, a sua temperatura de fusão ou ebulição, a solubilidade em água ou em outros solventes, tudo isso está intimamente relacionado com as ligações químicas associadas àquela molécula, ok? E essas ligações químicas, elas são classificadas em 3 tipos. Nós temos as ligações iônicas, as ligações metálicas e as ligações covalentes. Nós vamos falar de maneira bem breve sobre cada uma delas, a princípio, e depois nós vamos conversar especificamente sobre cada uma. Então, as ligações iônicas, elas estão relacionadas à formação de íons. Para quem não lembra, nós já conversamos que íons são espécies com carga. Eu tenho íons positivos, que são chamados de cátions, e tenho íons negativos, que são chamados de ânions.
Então, uma ligação iônica é uma ligação entre íons. Obviamente, um positivo e um negativo, certo? E para que a gente consiga entender as ligações químicas, a gente precisa antes relembrar as características dos elementos químicos. Na tabela periódica, eu tenho 4 grupos. Eu tenho os gases nobres, que são sujeitos bem resolvidos, inertes, totalmente independentes. Eu tenho o hidrogênio, que é atípico, então ele não entra na classificação metal a metal. E temos aí os metais, que têm tendência de doar elétrons, ok? E os ametais, que têm tendência de receber elétrons. Então, a gente precisa ter esses conceitos bem claros para que a gente consiga definir algumas coisas a respeito dessas ligações. Como eu disse anteriormente, as ligações iônicas são ligações formadas entre íons. Quais íons? São ligações, pessoal, formadas entre um metal e um ametal. Pode também aparecer um metal na presença de hidrogênio. O que vai acontecer aqui? Ligação iônica é entre íon. Eu falei para vocês que os metais têm tendência de doar elétrons. Então, os metais, eles são cátions positivos, formados no caso da ligação iônica, e os ametais são ânions negativos. E aí eu tenho essa junção perfeita, ok? Então, ligação iônica é entre um metal e um ametal, ou metal e hidrogênio. As ligações metálicas, como o próprio nome já diz, elas são ligações entre átomos metálicos. E aí a gente tem que perceber que os metais, eles têm tendência de ficarem positivos, certo? Então, lá na ligação metálica, a gente precisa propor um modelo no qual os meus metais que têm essa tendência a formar cátion fiquem satisfeitos, tá? Senão a ligação química não vai ser formada. Se não for satisfatório energeticamente para o meu átomo, ele não vai se ligar. E nós temos também as ligações covalentes, que são ligações estabelecidas entre ametais, ok? Então, aqui metal mais ametal, aqui 2 ametais. Eu posso ter também um ametal na presença de hidrogênio. E aí, novamente, eu tenho 2 átomos aqui com a mesma tendência. Os ametais, eles têm tendência de quê? De receber elétron. Como é que 2 átomos que gostam de receber elétron vão se ligar? A gente precisa propor um modelo que satisfaça a condição desta ligação química, ok? Então, nós temos aí iônica, metálica e covalente. Nós vamos começar falando sobre a ligação iônica, que eu já dei um spoiler aí para vocês, né? Que é uma ligação entre íons. É a interação entre elementos com cargas elétricas. E ela ocorre entre um metal e um não metal. Por que eu gosto dessa definição de não metal? Porque eu posso ter esse não metal como um ametal, ou posso ter um não metal como o hidrogênio, ok? Então, toda vez que aparecer lá um metal na presença de um não metal, a ligação é predominantemente iônica. E essa ligação iônica, ela é baseada na transferência de elétrons. E por que ela é baseada nisso? Porque eu tenho um átomo que gosta de doar elétrons e eu tenho uma outra espécie que gosta de receber. É o casamento perfeito. Esse aqui gosta de formar cátion e esse aqui gosta de formar ânion. Então, vai haver uma transferência.
o meu metal ele vai doar elétrons para o não metal. Então, essa transferência é o primeiro passo, é a primeira coisa que acontece numa ligação iônica. Depois que acontece essa doação de elétrons, eu vou formar duas espécies com carga. Eu vou formar um cátion positivo e um ânion negativo. E nós já vimos que cargas opostas se atraem. Então, essa é uma lei, inclusive, que rege lá na física e que a gente utiliza aqui, né? Vamos aplicar aqui. Então, quando eu tenho um cátion e um ânion em um ambiente químico, vai haver o quê? Atração eletrostática, que é a atração entre essas cargas elétricas de sinais opostos. Então, a minha ligação iônica, ela não ocorre no momento da transferência de elétrons, ela ocorre no momento em que as cargas já formadas se atraem, ok? Então, primeiro acontece a transferência, depois as cargas formadas atraem-se, beleza? Bom, e como é que eu represento, então, um composto iônico? Como é que eu reconheço um composto iônico? Bom, vou colocar aqui para vocês, né? Vou demonstrar para vocês de maneira esquemática, basicamente, o que acontece na formação de um composto iônico. Esse aqui é o KBr, podemos chamá-lo de brometo de potássio. Depois eu vou falar bem brevemente sobre isso. Na hora de fazermos a leitura de um composto iônico, a gente começa lendo pelo ânion, ok? Então, esse ânion Br- a gente chama de brometo, brometo de potássio. Se fosse cloro, cloreto, e assim por diante, tá? Mas depois nós vamos entrar mais nesse mérito. Aqui, a princípio, eu quero demonstrar como é que essa formação de um composto iônico acontece. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a família na qual o meu elemento químico pertence está ligada ao número de elétrons na camada de valência que o meu material tem. E está relacionada também, não sei se vocês vão recordar, lá na aula de tabela periódica, quando nós falamos que os elementos da 1A, 2A e 3A, eles têm tendência de doar esses elétrons. Eles têm 1, 2 e 3 elétrons e eles têm tendência de doar. Os elementos da 5A, 6A e 7A, eles têm tendência de receber os elétrons até quando? Até chegarmos a 8. Então, o sujeito que encontra-se na 5A, a tendência dele é receber 3 elétrons para que ele fique com 8. O sujeito lá da 6A tem tendência de receber 2 elétrons para ficar com 8 elétrons. E por último, o sujeito que encontra-se lá na 7A da tabela, ele tem tendência de receber 1 elétron também para completar os 8. Considerando então essas tendências aí sobre a regra do octeto, eu preciso olhar para o meu potássio e para o bromo e saber a qual família eles pertencem. O potássio está localizado na 1A da tabela periódica, então ele tem 1 elétron na camada de valência, vou representar aqui os elétrons, e o bromo está na 7A da tabela periódica, então eu vou representar aqui, ó, a melhor maneira de representar os elétrons é fazendo os elétrons nas 4 direções, em cima e embaixo, de um lado e do outro. Já coloquei 4 elétrons, restam 3. Eu volto emparelhando, ou seja, formando duplas com esses elétrons. Olha só o que eu pude observar. O meu potássio, se ele está na 1A, ele tem tendência de perder 1 elétron. E o meu átomo de bromo, como está na 7A, tem tendência de ganhar 1 elétron. O que acontece aqui então? O átomo de potássio resolve doar
um elétron para o átomo de bromo. Perfeito? E aí, após essa transferência, vou até especificar aqui, né? Então, esse é o momento da transferência de elétrons. A minha nova situação é o átomo de potássio com uma carga positiva. Por que uma carga positiva? Ele doou um elétron, certo? Então, agora, ele tem, entre aspas, um próton sobrando lá no núcleo. Vocês lembram da igualdade de cargas? Eu tinha 10 prótons, 10 elétrons. Doei um elétron, sobrou 10 prótons, 9 elétrons. Então, tá sobrando aqui uma carga, tá? Mais um aqui. E o bromo, ele ganhou um elétron, certo? Então, aqui, mais um, menos um. Essas cargas aqui opostas, elas vão se atrair. Quando elas se atraem, eu tenho aqui formado o meu composto iônico KBr. Ok, pessoal? Então, é importante que vocês entendam que esse processo acontece, as cargas positivas e negativas são geradas e o sólido iônico é formado. Outra coisa que é importante relembrar é que, olhando pela regra do octeto, eu tenho o potássio, 100 elétrons na camada de valência, e o bromo, ele agora tem quantos elétrons? Agora são 8, não é mesmo? Então, vejam só. Deixa eu fazer meus 8 elétrons aqui. Olha bem, eu tenho o potássio 100 elétrons na camada de valência e o bromo com 8 elétrons. Quando eu olho só para essa situação aqui, eu fico tentada a imaginar que essa situação foi boa só para o bromo. Eu olho para cá e vejo o bromo cheio de elétrons e vejo o potássio sem nenhum. Só que, na verdade, a gente precisa relembrar, né, que os átomos, eles são constituídos por várias camadas. Então, essa camada que está sendo representada é apenas a última camada. Então, o bromo estava lá na 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência, ganhou mais um e ficou com 8. Ele tem a mesma configuração do gás nobre, então, para ele foi muito válida essa experiência. E o potássio? O potássio, ele tinha um elétron na camada de valência, certo? Quando ele doa esse elétron, esta camada de valência, né, essa última camada, ela ficou vazia. Porém, pessoal, nós precisamos lembrar que os átomos têm várias camadas. Vamos olhar aqui na tabela periódica. O átomo de potássio, ele está no 4º período. Então, ele tem 4 camadas. Se ele esvaziou a 4ª camada, significa que a 3ª camada já está o quê? Completa. Então, fica parecendo que o potássio desistiu de completar o seu octeto, mas na verdade não. Na verdade, ele prefere doar um elétron e aí a nova camada de valência dele vai ser a 3ª, que já está completa, do que ficar esperando para ganhar 7 elétrons, certo? Esse aqui prefere ganhar para completar o octeto e esse aqui prefere perder para que a sua camada mais interna seja a nova camada de valência que já está completa e ele também adquire a configuração do gás nobre, ok? Então, com relação à ligação iônica, o principal é a gente entender que é uma ligação que acontece com transferência de elétrons, porque as espécies envolvidas têm tendência de perder e de ganhar. Agora nós vamos ver a representação dessas estruturas, né, dessas moléculas aí, esses compostos iônicos, ok?